O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no tempo do Advento e as leituras propostas pela igreja ao longo deste tempo querem nos preparar adequadamente para celebrar o Natal do Senhor. No trecho retirado do livro do profeta Isaías, a igreja quer nos ensinar que Deus deseja ter familiaridade conosco, proximidade conosco. E essa familiaridade, ela é simbolizada por meio de um banquete para o qual Deus nos chama. Um banquete preparado pelo próprio Senhor. Naquele dia, o Senhor dos exércitos dará neste monte, ou seja, no Monte Sião, para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos. Ele removerá a ponta da cadeia que ligava todos os povos. Eliminará para sempre a morte e enxugará toda lágrima. Então o Senhor prepara para nós a sua vida, simbolizada neste banquete. E também nos promete o fim da morte e da dor e de toda lágrima. Ele mesmo enxugará do nosso rosto todo pranto. Veja que bela imagem que nos prepara para a vinda do próprio Deus, que na plenitude dos tempos se encarnou no seio da Virgem Maria. No Evangelho, nosso Senhor sobe a montanha e se senta, muitos doentes são apresentados a Ele e recebem a cura, conforme a profecia do livro de Isaías. O Senhor prometeu que enxugaria do seu povo toda lágrima, todo pranto e cessaria toda dor. E também saciaria a fome. Havia uma multidão acorrendo ao encontro de Jesus, mas não havia comida suficiente para eles. Jesus então se dirige aos seus e resolve solicitar aquilo que eles têm à disposição: 7 pães e alguns peixinhos. E a partir daquele pouco, o Senhor multiplica. Mas o Senhor quis contar com a colaboração dos seus discípulos. Ele podia ter feito um milagre do nada, sim, porque era poderoso. Mas ele perguntou: quantos pães tendes? E a partir daquilo que ele recebeu, ele pôde realizar um milagre. Então, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas pequenas forças, o Senhor quer contar conosco. E ainda hoje ele nos dirige esta pergunta: o que tendes para me oferecer? Senhor, mas o que eu tenho é pouco para dar. O Senhor diz: é o suficiente, é o bastante.
eu quero que você tenha a oferecer, para que disso eu possa te dar muito mais. Mas eu quero contar contigo, mesmo que sejam 7 pães e alguns peixinhos, eu farei multiplicar. E dará para todos, né? Às vezes a gente pensa, mas o que eu tenho não dá para todo mundo. E dizer, as minhas aptidões, os meus talentos, as minhas habilidades não são suficientes para servir a todos. O Senhor nos responde, calma, coloca na minha mão o que você tem e eu tornarei suficiente. E aliás, não só suficiente, como farei sobrar. A palavra de Deus diz que todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, quando Deus ele resolve intervir na nossa vida favoravelmente, Ele dá não só o suficiente, mas concede superabundância, muito mais do que nós ousamos pedir, muito mais do que nós prevemos. Assim como numa festa de casamento em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, fazendo com que houvesse muito vinho, muito mais do que o necessário para que aquela festa continuasse. Assim ele fez com os pães, porque a intervenção do Senhor nunca é apenas suficiente, mas sempre superabundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor,